Durante alguns anos, pessoal, eu escrevi aqui para um blog aqui da cidade onde eu moro, aqui é a cidade de Caruaru, e eram escritos textos baseados, inspirados, tendo como tema central análises políticas. E aí as análises eu partia desde o aspecto municipal, do campo estadual, do campo nacional. E revisitando esses textos que eu escrevi, eu percebi que existe ainda neles uma certa atualidade dentro do momento político que nós estamos vivendo hoje e dentro daquilo que eu escrevia como uma forma de analisar o momento e até algumas análises de situações futuras que eu escrevi há 2, 3 anos atrás. Fazendo essa revisitação, eu encontrei um texto que eu julgo também muito interessante, que ele tem um seguinte título. O título que foi dado a ele na publicação foi Bolsominion, um ser feliz. Aonde que a contextualização desse tema, desse texto que foi escrito aproximadamente 1 ano e meio atrás, ele tem uma validade, uma atualidade, pessoal, para o período em que nós estamos vivendo, assim, uma atualidade excepcional. A partir do momento em que eu trago essa discussão, é feita a partir das seguintes situações. Diante do posicionamento da negação da ciência, da negação ou do revisionismo histórico, até da elaboração de teorias da conspiração, que um grupo muito seleto que faz parte desse conceito chamado bolsonarismo, em que eles pregam essas ideias anti-ciência, revisionismo histórico e ideias que estão diretamente ligadas a ideias fantasiosas, teorias da conspiração. Para essas pessoas, eu digo que eles são muito felizes porque eles não necessitam de muita coisa para chegar a essa felicidade. A partir do momento em que eles acreditam que existe um ursal, a partir do momento em que eles acreditam dentro de um negacionismo climático, a ideia do aquecimento global que não existe, a partir do momento em que eles trazem elementos tipo o parlamento francês instituiu oficialmente a pedofilia, no Brasil existe uma mamadeira que ao invés de um bico tem um pênis. Então essas pessoas que se utilizam desses elementos para fazer uma compreensão da realidade, eu julgo que essas pessoas elas são muito felizes, porque elas não precisam de muita coisa para chegar a essa felicidade. Elas não precisam refletir, elas não precisam analisar, elas não precisam problematizar, simplesmente acreditam naquilo que lhe convém. E tem um outro ponto, e se aquilo que é falado vier da boca dos Bolsonaros ou vier da boca do próprio Olavo de Carvalho, aí sim é que essa felicidade é plena, porque eles tomam essas ideias saltadas da boca desses como sendo as mais verdadeiras que poderiam existir. Com isso, essas pessoas elas vivem em um mundo da fantasia em que aquilo que eles projetam, aquilo que eles desejam, aquilo que eles formulam como se fosse verdade, eles acreditam piamente. E olhe que nesse ponto eu não estou falando daqueles que são conhecidos como os bolsonaristas do gabinete do ódio, não. Que é ali que eles espalham fake news, é algo extremamente propositado. Aqueles que preparam, sabem que estão preparando algo fácil e que jogam simplesmente para alimentar a militância. Com isso, é um aspecto. O aspecto em que eu menciono no texto é a ideia de você acreditar nas bobagens que lhe contam e acreditar nas bobagens em que você fala. Uma coisa que eu trago lá no texto, que entre tantas e tantas aberrações desse governo, foi quando o Bolsonaro foi dar uma das suas primeiras entrevistas oficiais depois de assumir a presidência. Então foi perguntado para ele quais seriam os autores, quais seriam as perspectivas que ele sugeria para se compreender a realidade brasileira, para que se tivesse uma compreensão mais problematizada sobre o Brasil. Então,
Ao invés de ser citado obras clássicas, textos clássicos, autores clássicos, dentro da sua ignorância, dentro da profundidade da sua ignorância, o Bolsonaro ele citou alguns canais de youtubers. E quando eu falo alguns canais de youtubers, são canais no qual aquelas pessoas que eram donos desses canais, eles não tinham uma formação técnica, acadêmica, cultural para discutir aquilo que eles estavam pregando como sendo a maior verdade do mundo. E desses canais que ele citou, 50% daqueles que ele citou já rompeu com o Bolsonaro, já rompeu com a ideia do bolsonarismo. Então, ideias como, trouxe aqui no início do vídeo, acreditar que existe uma união das repúblicas socialistas da América Latina, assim, isso é das bobagens mais toscas que nós ouvimos nos últimos anos. E o pior de tudo é que um desses youtubers que o Bolsonaro cita, ele ficou completamente raivoso quando, naquele debate que houve Ciro Gomes e o Cabo Daciolo, quando o Cabo Daciolo menciona que existia um OSAL, que o Ciro Gomes era um dos fundadores. Dias depois, um desses youtubers fez um vídeo completamente raivoso, dizendo que o mérito de se acreditar, o mérito em expor ao SAL, não era do Cabo Daciolo, era dele, porque ele já tinha falado isso aí há alguns meses atrás. Então imaginem só o nível de imbecilidade, essa é a palavra, em que essas pessoas se encontram para acreditar nessas aberrações. Então, a partir do momento em que você não precisa ler livros, como foi o caso do Eduardo Bolsonaro, dizendo que para ser um conservador de primeira classe, não era necessário fazer leituras, não era necessário ler livros, bastava simplesmente você assistir o programa daquele camarada que está na Rede TV Siqueira. Se você assistir aquele programa, você se torna um conservador clássico. Então, diante de uma linha de pensamento em que você nega a importância da leitura, as obras clássicas, em que você prega ideias de que para que você seja um conservador de primeira classe basta apenas assistir um programa de TV, isso já mede de forma muito substancial o nível de ignorância que permeia esse povo, pessoal. Não é apenas a família Bolsonaro. A família Bolsonaro, eles são os irradiadores dessa ignorância. Essa ignorância no Brasil, diante das últimas pesquisas, então 30% disseram, não importa o que o presidente faça, nós estamos com ele. Então, essa gama da população, que representa um número muito significativo, são pessoas que, durante um determinado momento da sua vida, eles tinham esse desejo, eles tinham essa vontade de expor para todos essa ignorância que existiam dentro deles. Estavam ali hibernando. É aquela ideia em que o Ciro Gomes toca, que é muito interessante, que vale a pena refletir. O Ciro Gomes, ele faz uma crítica muito grande ao PT e a Lula, afirmando os seguintes pontos. Então quer dizer que aqueles 70%, 80% que lá no passado deram vitória a Lula e ao PT sobre a direita em diversos estados brasileiros, quer dizer que aquele povo ali, ele era fascista ou eles se tornaram fascistas agora? Que é a crítica que o Ciro Gomes faz quando o campo progressista chama os apoiadores do Bolsonaro, a partir das suas práticas, de fascistas. E o Ciro, dentro de uma posição que eu acho muito perigosa, tentando abocanhar lá os votos de alguns eleitores ou dos eleitores que estão insatisfeitos com o Bolsonaro, o Ciro Gomes tentando criar um tipo de discurso, de narrativa para abocanhar esses votos, ele começa a dizer que dentro da ala bolsonarista não existe fascistas. Que essa ideia de fascismo é uma ideia criada pelo campo progressista para jogar a responsabilidade para outros da sua incompetência de não ter derrotado o Bolsonaro no segundo turno. Então vejam, dentro desse ponto aí, eu acho que o Ciro Gomes, ele sabe que o que ele está falando não é correto. O Ciro Gomes, ele cria uma narrativa, uma tentativa de abocanhar ali parte do eleitorado do bolsonarismo.
E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que existia sim um sentimento fascista, um sentimento de ignorância, um sentimento de preconceito, de discriminação, hibernando em milhões de brasileiros. Que na primeira oportunidade em que eles tiveram de expor sua ignorância, as suas práticas fascistas, todos elementos no qual lhe tornam você pessoas preconceituosas, pessoas que discriminam outras pessoas a partir de posições sexuais. Isso faz com que a gente compreenda que esses sentimentos eles sempre existiram nessas pessoas, agora que estavam hibernando, e no primeiro momento em que eles tiveram a oportunidade de colocar para fora toda essa raiva, todo esse ódio, todo esse sentimento antidemocrático, todo esse endeusamento por um político que, diante de uma forma simples e tosca, diante de uma forma simples e ignorante, consegue representar o pensamento e as ideias de milhões de brasileiros, esses colocaram para fora tudo aquilo que já existia dentro deles e levaram Bolsonaro a ser eleito. Então, a crítica que o Ciro Gomes faz é uma crítica pensando no eleitorado, porque o próprio Ciro Gomes ele é inteligentemente suficiente para entender que existe, em parte, eleitorado do bolsonarismo, existe sim fascistas, existem pessoas sim que pregam o ódio. Então, o texto ele é concluído da seguinte maneira: ser feliz dentro da ótica dos bolsominions é você acreditar em teorias da conspiração, é você ter argumentos simples para questões completamente complexas e ter simplesmente uma frase de efeito para rebater uma ideia elaborada do seu opositor. Então, eu fiz essa revisitação e vou fazer a revisitação de outros textos porque eles são atuais. Então, compreender um ser bolsominion como um ser feliz é tentar compreender dentro dessa lógica que eu coloquei aqui para vocês. É que vale a pena sim a reflexão, vale a pena sim o debate. E diante disso, convido você para curtir essa publicação, que se inscreva no nosso canal para que a gente aumente o nosso alcance e para que a gente possa levar esse tipo de debate para outras pessoas e para outros lugares. Agradeço a você que assistiu o vídeo até agora e nos encontramos no próximo vídeo, pessoal.